Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, acompanhando o desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná, para verificar como estão os trabalhos nesse início de safra de soja 2021, uma safra que vai começando bastante complicada para o produtor lá dessa região do estado. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Edil Luiz Chapla, ele que é presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Edil, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia aos telespectadores, aí, principalmente os nossos agricultores desse imenso Brasil. Edil, como é que estão as condições para o produtor aí do município fazer a sua semeadura? O produtor vem enfrentando dificuldades com esse começo de safra, né? Assim, a gente tem um início assim meio atípico novamente, né? A gente sempre trabalha assim com um ano não sendo igual ao outro, né? Então, nesse ano, assim, uma coisa bem atípica, né? A falta de chuvas e as condições de plantio, elas se atrasaram um pouco, né? Então, assim, temos um plantio um pouco fora da nossa normalidade. Até o momento foram quantos por cento plantados, Edil? E até se a gente comparar, quantos deveriam ser até essa data? Assim, Guilherme, no momento, nós estamos com os trabalhos praticamente concluídos aí, salvo talvez uma outra área pontual, né? Mas praticamente 100% da área concluída de plantio. E assim, o que nos preocupa muito hoje é a questão do déficit hídrico, né? Na nossa região, que ele não tá muito legal, está bem abaixo do que a gente precisa. E aí, olhando para essa questão da umidade, das chuvas, quando que é preciso chover para ainda garantir um bom desenvolvimento dessas áreas? Olha, assim, as chuvas seriam, o quanto antes elas ocorressem, né? Seriam bem-vindas. Nós tivemos agora, no domingo, para segunda, nós tivemos um pouco de chuva, mas baixos volumes aí que variaram de 5 a 10 milímetros, né? Então são volumes muito baixos, né? E aí, Edil, esse plantio, apesar de ser atrasado, ele ainda foi realizado numa boa janela? É possível ainda esperar bons níveis de produção nesse ano? Sim, Guilherme, nós temos, vamos dizer assim, o nosso plantio esse ano, ele é uma coisa bem atípica, né, Guilherme, no que aconteceu nesse ano para nós aqui. Então, nós tivemos uma chuva lá no dia 14 do 10, com volumes de 5 a 40 milímetros, né? Depois, ali no dia 16, então, se iniciou o plantio. Mas, assim, do dia 16 até o dia 26, praticamente, 95% das áreas foram plantadas, né? Isso foi um tempo recorde. E se concentrando mais nos dias 19 ao dia 25 de outubro, vamos dizer, os picos de plantio que mais tiveram máquinas no campo, enfim, a quantidade de área plantada foi nesses dias. E aí, quanto é que ficou a média de produtividade da safra passada e quanto é que vocês estão esperando para esse ano, até para a gente ter esse parâmetro de comparação? Olha, ano passado, assim, a gente tinha uma expectativa também de acima de 60 sacas por hectare, né? Ela ficou um pouco abaixo disso, girando aí em torno de 50, 55, digamos assim. Mas, assim, pelo que hoje está no campo, por mais que tenha atrasado o plantio, né, nós estamos dentro de uma janela boa ainda de plantio, né, por mais que ele teve atrasado. Então, assim, a nossa perspectiva e pelas condições que as plantas tiveram ainda, por mais atípicas que foram a questão do déficit hídrico, elas tiveram uma boa emergência, né, e estão com um stand bem ideal, assim, de 8 plantas por metro. Então, isso aí leva a crer, assim, desde que o clima continue colaborando daqui para frente, né, a gente pretende aí colher umas 65 sacas por hectare, daí para mais, né. E aí, Edil, olhando para a segunda safra ali no ano que vem, esse atraso vai se refletir numa janela pior para o plantio da segunda safra? Digamos assim, Guilherme, que pior não, né? Nós não estaremos numa janela talvez ideal.
Mas assim, em vista do clima e do que acontece geralmente com a soja plantada, digamos assim, uma soja de 120 dias, nós atrasando agora o plantio, ela tende a reduzir um pouquinho o seu ciclo, né? Então a gente acredita aí que lá pelo dia 10 a 15 de fevereiro, nós vamos ter a intensificação das colheitas de soja e assim já entrando com o plantio de milho. Então, assim, acredito que dentro do mês de fevereiro, se as condições forem normais, a gente ainda consiga fazer o plantio dentro do mês de fevereiro. Mas mesmo assim, o zoneamento para nossa região aqui de Marechal, ele foi estabelecido, ele foi prorrogado por uns dias, né? Então, o nosso zoneamento ele passou para até o dia 20 de março, né? Então, vamos estar dentro do zoneamento, a época talvez atrasando um pouquinho, mas eu diria assim, Guilherme, que não dá para considerar que uma época ruim de plantio. Mas se nós não tiver problema de geada lá na frente, para o milho safrinha, a tendência é que ele produza bem. E aí, de olhando agora para o mercado, como é que o produtor aí da região aproveitou as oportunidades para fazer vendas futuras aí para essas safras de soja? Tiveram bons preços e muita parte dessa produção já foi negociada por aí? Sim, Guilherme, nós estamos aí algo em torno de 25% dessa soja nossa aqui comercializada em contratos. Esses contratos, Guilherme, variam muito, eles variam de 88 a 110, 120 reais, né? Então, ficou bem distribuído esse contrato. E assim, o preço hoje ele está além disso, né? É uma coisa, eu digo assim, bem fora da realidade, uma curva bem atípica, né? Então, por mais que o produtor fez contrato de soja, mas ainda ele pretende vender o soja nesse preço bom, né? E aí, olhando para o milho, também já tem vendas sendo realizadas para a safrinha? Sim, nós tivemos aí, pelo que a gente andou consultando as empresas aí, em torno de 11%, 10 a 11% do milho safrinha já teve contratos, né? Algo em torno aí de R$ 40 a saca. Então, né, Edil, até para aproveitar esse bom momento de mercado, é importante que o produtor fique atento e realize bem essas ações nesse período de menos chuva do que o ideal para garantir essa produção e garantir aproveitar essas margens. Né? Sim, com certeza. Mas assim, hoje nós temos o faturamento do soja, praticamente nós aqui não temos mais produtores que têm soja a fixar, né? Então, praticamente toda a produção já do ano passado já foi fixada, nós não temos essa questão aí de poder, vamos dizer, do produtor tá dizendo aí que está vendendo soja a um preço alto, o que não acontece, né? Nós temos preços altos, sim, só que nós, produtores, não temos mais o físico aqui, vamos dizer, o soja para vender. Mas assim, a gente espera agora, estamos entrando agora com os tratos culturais no início da soja, né? Ela está entrando agora para o segundo trifólio, né? Onde que se começa os manejos de herbicida, vamos dizer assim, e até talvez algum inseticida, mas no mais assim está tudo tranquilo, está tudo dentro de uma normalidade. Salvo sim o déficit hídrico no solo, que é bastante grande, porque nós tivemos aí chuvas de baixo volume, né? Que foi lá no dia 14 de 5 a 40. Tivemos também chuvas de 25 a 60 ali no dia 26, por aí. Mas assim, bem mal distribuídas, elas não foram homogêneas em todas as áreas, né? Mas assim, o soja ele está, conseguimos fazer ele germinar e dar esse bom início na nossa região, mas a gente sabe que aí regiões próximas a Cascavel, outras regiões aí, tem áreas pontuais aí que está com problema de até não foram plantadas ainda. Edil, na nossa região tá tudo concluído. Edil, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário para a safra de soja aí na região de Marechal Cândido Rondon. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O que eu tenho a agradecer vocês por estar entrando em contato com a gente e a gente poder também estar trazendo informações para vocês e também até para outros agricultores de outras regiões, bem como a gente também fica sabendo através do programa de vocês como é que está em outras regiões. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Notícias Agrícolas que faz essa condução desses trabalhos muito
muito legais. E assim, para o produtor, né, a gente está fazendo um negócio sempre a céu aberto. A gente só tem que agora pedir a tal da chuva, né, para que ela venha e venha em bons volumes e que ela seja distribuída bem durante o ciclo das lavouras, que com certeza nós teremos ainda uma boa safra. Edil, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região. Muito obrigado. Ok, obrigado a vocês. O Edil Luiz Chapla, ele que é presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná, conversou com a gente para explicar um pouquinho o desenvolvimento das lavouras de soja lá na região até o momento. Segundo o Edil, os trabalhos de plantio estão praticamente encerrados no município de Marechal Cândido Rondon. E aí, apesar de chuvas abaixo do esperado e abaixo do necessário, essas lavouras foram plantadas, vão germinando de maneira positiva, desenvolvendo bem, com um bom stand e promete uma boa safra. A expectativa é de ampliar a média de produtividade registrada nas últimas safras, chegando próximo das 65 sacas por hectare. Claro, isso se a chuva se regularizar e melhorar daqui para frente. Eu digo destacando que é preciso chuvas nos próximos dias para garantir esse desenvolvimento. Então, por enquanto, o produtor é apreensivo, esperando essa chuva chegar para garantir o desenvolvimento bom dessa safra. Olhando para o mercado, cerca de uma porcentagem grande já de vendas realizadas, 25% dessa safra já foi negociada lá na região, com preços entre R$ 88 e R$ 120 reais, o que garante uma rentabilidade para o produtor, que agora deve esperar para vender esse restante em patamares superiores, que os preços hoje estão maiores do que esses fixados lá atrás. Olhando para a segunda safra de milho, apesar de um atraso no plantio da soja, a segunda safra deve ser plantada numa boa janela. O zoneamento agrícola lá na região foi estendido até o dia 20 de março para o milho segunda safra, então o plantio vai acontecer todo dentro desse zoneamento. E aí o Edil também destacando que se não ocorrer geadas lá no final dessas lavouras de milho, a expectativa também é de boa produção. 11% dessa safra já foi negociada, então os produtores nesse momento com um bom cenário, esperando só que essas chuvas retornem, se regularizem para garantir essas boas perspectivas de produção lá em Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.